Olá, futuros criadores e criadoras de jogos digitais! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Martins e seja bem-vindo a mais uma aula de modelagem 3D. Lembrando que nessas aulas a gente tem usado o programa Blender 100% gratuito. Então, se você não sabe nada de modelagem, não sabe nem instalar o Blender, assiste minha aula anterior que lá eu explico certinho a instalação e os primeiros passos no programa. Nessa aula a gente vai modelar o nosso primeiro objeto. Tem alguns detalhezinhos que a gente precisa aprender antes, mas logo em seguida eu vou partir já para a modelagem. Então vamos logo lá para o Blender, para a gente não perder muito tempo. Então eu estou aqui, vou iniciar um novo projeto. Antes de tudo, a gente sabe que eu vou modelar ali na aba Modeling, porque eu falei isso na aula anterior, né? Modelagem aqui, escultura aqui, edição do mapa UV aqui. Mas queria mostrar para vocês que tem a opção de abrir as ferramentas de modelagem dentro dessa tela aqui do layout. Se você vier aqui nesse modo de interação do objeto aqui, você consegue mudar ele de Object Mode, que é o que está, para Edit Mode e outras coisas. Então vou colocar aqui em Edit para vocês verem. É quase a mesma coisa se você mudar para modelagem ali, ó, tá? Só que se o pessoal do Blender fez esse sistema de abas separadas, não é à toa. Então, se eles fizeram isso, sinal que é para a gente usar isso. Então, vamos manter sempre essa aqui no Object Mode, a modelagem no Edit Mode e assim por diante. Só queria mostrar isso aí a critério de curiosidade para vocês. Então, a primeira coisa, a gente tem que vir aqui no modo Layout e selecionar o objeto. Tá, Layout, selecionei o objeto. Agora eu vou ali para a aba Modeling. Aqui a gente muda, vai ter o meu mesmo cubo laranja. Tá tudo laranja. Por que está laranja? Porque ele está selecionado. Se você clicar fora, ele vai voltar ao normal. Tá, o que a gente precisa entender muito bem aqui? Na aula passada eu falei que vocês precisavam entender muito bem a parte de movimentação de câmera e objetos. Nessa aula, vocês precisam entender muito bem a parte de vértices, arestas e faces. Então, vou pegar aqui vértice. Vértice é esses pontinhos que tem aqui no objeto. Ó. Ele tem um pontinho em cada quina, ali, ó. Cada cantinho tem um pontinho que dá para selecionar ele. Então, isso é o vértice. Para a gente conseguir selecionar os vértices, a gente tem que vir aqui no modo de seleção e mudar para o Vertex Select. Por umas setas aqui para todo mundo conseguir enxergar bem. Lá, o Vertex Select. Então, quando esse botão está ativo, eu vou conseguir selecionar só os vértices, tá? Tá, se eu pegar um vértice e juntar não, né? Criar outro vértice, vai ter uma linha ligando esses dois, ó. Essa linha aqui, por exemplo. Isso aqui se chama aresta, ou o nome em inglês, edge. Então, para eu selecionar as arestas, eu clico nesse botão, o botão do lado do vértice, vou selecionar apenas arestas. Então, ó, seleciona aqui, aqui. Então, isso é o modo seleção de aresta. E quando eu junto 3 ou mais, nesse caso aqui vão ser 4, ó. Então, tem uma aresta ali, aperto o seguro Shift. Outra aresta aqui, outra aresta aqui, outra aresta aqui. Eu tenho uma face completa. Então, seleção aqui de face é esse botãozinho aqui. Então, em vez de eu ter que selecionar os 4 vértices ou as 4 arestas, eu clico direto na face. Tá, então, só uma recapitulação rapidinha aqui. Seleção de vértice. Consigo selecionar um a um dos vértices. Se eu seleciono 2, automaticamente ele seleciona a aresta. Se eu selecionar nesse caso aqui os 4, ele vai selecionar a face toda. Porém, eu consigo selecionar direto a aresta, só a aresta, já considerando que ela está pegando os 2 vértices ali, e a face, considerando que ela está pegando as 4 arestas e os 4 vértices, ia falar errado, tá? Então, beleza. Vamos pegar esse aqui, vou pegar aqui a ferramenta de mover, por exemplo.
com essa face de cima selecionada. Vocês têm que prestar muita atenção, olha aqui nos meus olhos. Prestar muita atenção nisso daqui, que vai fazer muita diferença você entender isso aqui mais ou menos e você entender de verdade isso aqui. Então presta atenção. Ó, vou pegar e mover essa face toda para cima. Aí você vai pensar assim, nossa, mas mesma coisa que você estivesse esticando ele para cima, como você ensinou na aula passada? Não, porque eu consigo fazer isso daqui, ó. Vou mover essa face no eixo X. Olha lá, eu consigo criar um objeto inclinado. Então, seria tipo a Torre de Londres está caindo. Então, essa aqui seria a nossa torre. Se eu pegar, por exemplo, só uma aresta, vou pegar aqui, ó, seleção de aresta, selecionar esta daqui, vou levantar só ela. Ó, eu consigo fazer um objeto diferente do que a gente tinha antes, né? Antes eu conseguia esticar um lado ou outro. Agora eu consigo esticar ele totalmente desproporcional. Então, vou pegar o modo vértice aqui, selecionar só esse aqui e vou levar ele um pouquinho para dentro. Olha como que está ficando o meu objeto. Totalmente diferente do que eu conseguiria fazer só no modo lá do layout normal. Então eu consigo mudar cada detalhezinho do objeto. Ó, já saiu um negócio estranho ali. Consigo mudar cada detalhezinho do objeto. E é isso que a gente vai usar para construir os nossos objetos aqui. Então, o que a gente vai construir? Eu passei um bom tempo pensando para decidir o que a gente podia construir, que é algo muito fácil, a maior parte das pessoas vai ter em casa para se basear. Eu cheguei à conclusão de que uma garrafa d'água é a melhor coisa que a gente poderia desenhar. Ela tem um formato bem simples, tá, com algumas movimentações ali, mudanças de tamanho, tampinha, e acho que vai ser fácil para a gente entender os conceitos de aumentar, esticar e mudar a posição das coisas no modo modelagem. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, só a critério para vocês treinarem, tá? Eu estou passando no vídeo, às vezes fica muito rápido, mas dá um pause no vídeo e vai testando as ferramentas, como elas interagem lá dentro desse modo. Então, vou dar uns Ctrl Zs aqui no que eu já tinha feito, para ele voltar a ser um cubo normal. Ali, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, uma ferramenta de rotacionar. Se eu tentar rotacionar essa face aqui, ó, vamos ver o que acontece. Olha lá, eu consigo ir criando formas baseado no que a gente já aprendeu na outra aula. Então, se eu pegar a ferramenta de escala e dar um escalar aqui, ó, consigo aumentar a face como um todo. Então, vão treinando essas ferramentas, fuça bastante no Blender para vocês aprenderem a mexer nele. Só vai aprender a mexer fuçando. Tá, então vamos começar a modelar a nossa garrafinha. Estou aqui com a garrafinha. Olhando aqui para a garrafa e olhando lá para o meu cubo na tela, eu acho que o cubo não é a melhor forma para a gente começar a modelar uma garrafa, né? Ela tem um formato cilíndrico aqui. Opa, desculpa o barulho aí, pessoal. Ela tem um formato cilíndrico. Então, para eu começar com o cubo, vai dar muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no modo Layout, deletar meu cubo. Obrigado, cubo. Você serviu o seu propósito. E vou criar um novo objeto. Então, vou lá em Add, Mesh, Cylinder. Então, vou criar um cilindro, porque o formato dele já é muito parecido com o da garrafinha. Cilindro na tela. Vou voltar lá para o modo modelagem. Pegar o Move aqui. E vou descer um pouquinho isso aqui, para começar a garrafinha mais de baixo. Vou pegar a face de baixo aqui. Lembra que eu falei dos comandos das teclas de atalho na última aula? Então, o comando para escalar é o S. Vou apertar S e vou diminuir um pouquinho a base da minha garrafa. Ó. Então, ela está assim, aumentando para os lados. Selecionar a face de cima. Agora, dica importante. Se eu ficar vendo a tela meio na diagonal, tem chance de eu errar. Então, imagina que você está visualizando a garrafa desse jeito. É muito mais difícil de modelar do que você olhando ela desse jeito. Já que ela vai ser sempre proporcional, então ela vai aumentar a volta como um todo ou diminuir a volta como um todo, a gente consegue ver ela bem de ladinho assim e modelando ela. Então, vou mudar minha visualização
Como que eu faço para deixar a visualização bem de lado? Consigo clicar aqui, ó, ela vai ficar perfeitinha de lado. Ou o atalho de teclado, que é o Numpad 3. Então, se você apertar 3 aqui no teclado numérico de vocês, ele também vai mudar, certo? Agora, comando novo. O comando novo que eu vou passar para vocês é esse aqui, ó, Extrude Region. Mas eu não uso ele pelo atalho, tá? Se vocês quiserem, sintam-se à vontade para clicar aqui. Pelo atalho não, pelo botão, desculpa. Eu não uso ele pelo botão. Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para clicar aqui e usar ele. Eu gosto mais de usar ele pelo atalho de teclado, que é muito mais fácil de ver o que está acontecendo. Então vou abaixar um pouquinho minha tela aqui com o Shift e o scroll do mouse clicado. Selecionar a face de cima ali, deixar de cima selecionada. Apertar o 3 no teclado numérico ou clicar ali no X, ali no círculo. E vou começar a crescer minha garrafinha para cima. Então eu aperto o E, a letra E do teclado, e à medida que eu vou levantando o mouse, ele vai construindo uma nova camada ali da minha garrafa. Para confirmar, eu dou um clique no mouse. Então cliquei e confirmou. Beleza, olhando para a garrafa aqui, ela começa naquela inclinação ali, sobe um pouquinho, depois ela volta um pouco para baixo. Então, eu acho que eu cresci demais. Então, eu vou diminuir um pouquinho, levar para baixo aqui. Eu vou parar isso aqui. Beleza, nessa camada eu não mexo mais. Vou criar uma nova aqui. Aperto o E, levo o mouse para cima, clico para confirmar. Agora eu sei que eu tenho que diminuir isso um pouco para dentro. Nossa, tá difícil falar hoje. Tem que diminuir um pouco isso para dentro. Aperto S de escalar, diminuo um pouquinho só, e clico para confirmar. E para subir uma nova camada. Espera a moto passar. Aí. Subir a nova camada, clique para confirmar, S e muda um pouquinho a escala. Beleza. E eu vou fazer esse processo repetidamente. Então sobe um pouquinho, S escala e sobe mais um pouco, S escala e sobe mais um pouco, S escala e sobe mais um tequinho, S escala. Mas vocês estão vendo que eu estou usando só duas teclas do teclado, só dois comandos para modelar o nosso primeiro objeto. Então, por isso que eu falei que seria um objeto bem fácil para todo mundo conseguir fazer. Então, basicamente, quando eu preciso criar... Vamos imaginar que cada linha dessa, que cada divisória dessa seja uma nova camada. Se eu preciso criar uma nova camada para cima, eu aperto E. Cria a camada da altura que eu preciso, movendo o mouse. Aperto S para... clico para confirmar. E aperto S para mudar a largura dessa camada. Muda a largura conforme eu preciso. Clico para confirmar. E assim por diante. Crio uma nova camada. Aqui eu vou criar uma logo em seguida, subir só um pouquinho, aperta o S, sobe, aperta o E para subir um pouquinho, aperta o E para fazer mais uma camada, diminui um pouquinho ele para fazer a tampa, e S. Não ficou muito parecido com a garrafa que eu tenho aqui na mão, ficou totalmente diferente, mas dá para ver que é uma garrafa. É que eu afinei um pouco a mais aqui nessa parte de baixo e deixei a base dela muito gordinha. Mas para treino, isso é um objeto excelente. Você vai treinar totalmente essa parte de criar uma nova parte do objeto e escalar aquela parte. Então, ó, nesse objeto, foi só para vocês terem um objeto inicial, para quem nunca modelou. Então, por isso, eu só usei as teclas E de Extrude e S de Escala. Que também tem aqui a ferramenta ó, Extrude, o E, e Escala, que é o S. Belezinha? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido modelar o primeiro objeto de vocês, mesmo que tenha sido um objeto simples, né, tipo uma garrafinha. Mas fica no canal com a gente que logo, logo tem vídeo mais complexo. À medida que a gente for avançando, a gente vai deixando mais complexos os vídeos. Então eu quero passar uma base bem sólida para todo mundo que nunca mexeu
com o Blender na vida, conseguir fazer uma coisa, aí a gente vai avançando de pouco em pouco. Então, se você não sabe nada, volta lá, assiste os vídeos desde o começo, depois você continua seguindo a sequência. E quem já sabe um pouquinho mais, olha os vídeos mais para frente lá na sequência, que tem conteúdo mais avançado também. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e seguir a gente nas redes sociais. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!